Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal PET Mecânica, dando continuidade às aulas de resistência dos materiais 1, ou mecânica dos sólidos. A gente vai falar agora sobre fluxo de cisalhamento em estruturas compostas por vários elementos. A gente falou do cisalhamento transversal na sessão passada, 7.1 ou 7.2, e como que ela acontece em um elemento só. Agora, a gente vai estudar o fluxo de cisalhamento em estruturas com vários elementos. Por que a gente estuda isso? As estruturas, elas são construídas por partes que são unidas com elementos de fixação, como pregos, parafusos, cola, solda, entre outros. Então, para projetar esses elementos de fixação, é necessário conhecer a força de cisalhamento nos quais esses elementos são solicitados. Lá no capítulo, na seção 7.1 e 7.2, a gente viu que quando uma estrutura está sofrendo um momento fletor, ela tende a escorregar. Se fossem duas estruturas, o que ela faria? Uma escorregaria sobre a outra. A gente até utilizou o exemplo das tábuas. Então, o que aconteceria se quando a gente colou as tábuas, a gente viu como que a tensão de cisalhamento atuava nessas duas camadas, digamos assim. Agora, a gente precisa conhecer qual é essa força de cisalhamento sobre as quais um elemento, como sendo um prego ou um parafuso, vai suportar. A gente define o fluxo de cisalhamento como sendo uma força por unidade de comprimento. Então, Q é um dF dx. Certo? Agora, como é que a gente vai calcular isso aqui? Digamos que a gente tenha essa estrutura aí. Essa estrutura é composta por 4 elementos que eles são colados. Ela tem uma altura irrelevante, mas ela está sofrendo um momento fletor aqui, M, um momento fletor aqui, M mais dm, e tem uma espessura de dx, ou uma largura de dx. Se a gente pegar esse elemento aqui e transportar ele para cá, o que a gente vai ver? Esse momento aqui, ele vai atuar fazendo uma tensão normal, que vai provocar essa força F. Esse momento, M mais dm, vai provocar uma força F mais df. Então, se aqui o somatório de forças nessa direção aqui tem que dar zero, então a gente tem uma força dF aqui, uma força de cisalhamento, que está atuando sobre a área na qual está em contato com essa outra peça aqui, e que vai ser resistida por, nesse caso, uma cola. Se a gente fizer o somatório de forças como sendo igual a zero, somatório de forças, aqui é dx, então eu vou colocar somatório de forças em x igual a zero. Nesse caso aqui, o que a gente vai ter? Essa força dF aqui, vou colocar sentido positivo para cá. Vai ter F mais dF mais essa força aqui, vou chamar de F' igual a zero. Ops, isso aqui é menos, né? Menos igual a zero. A gente fez uma coisa muito parecida com isso aqui quando a gente foi demonstrar a fórmula do cisalhamento. Isso resultou em alguma coisa dessa natureza. Tal vezes T dx é igual a m sobre i vezes a integral sobre a linha de y dA'. Vocês lembram? Então, quem é tal vezes t dx? É a nossa própria df. Então, daqui, a gente tira uma coisa, que df é igual a m sobre i vezes a integral de a' de y dA'. O que acontece se a gente dividir tudo isso aí por df? Quer dizer,
dividir tudo por dx. A gente definiu df sobre dx como sendo o quê? Então, se a gente dividir tudo por dx, a gente vai ter que df sobre dx é q, vai ser igual a... Isso aqui não é m, é dm, né? dm sobre dx, a gente sabe que é v. Essa integral aqui, esse momento de primeira ordem, a gente definiu como sendo q. E aqui, dividido por i. Então, essa daqui é a fórmula para calcular o fluxo de cisalhamento. Uma coisa que a gente tem que se atentar é quanto à escolha da área. Então, por exemplo, digamos que a gente tenha essas 3 áreas aí, essas 4 áreas. Essas duas aqui são iguais. Nesse caso aqui, eu escolhi minha linha, no primeiro caso, como sendo essa área achurada aqui. Eu tenho um prego, todos esses em vermelho são pregos. Tá meio ruim de ver, né? Mas ok. E eu quero calcular o fluxo de cisalhamento que é submetido a esse prego. Submetido nesse prego. Então, calculando lá por aquela fórmula que a gente achou, a gente vai achar o quê? Minha linha é essa, meu y barra de a linha. Vocês lembram como é que calcula o Q? O Q, ele é y barra de a linha vezes a área de a linha. Esse y barra aqui é a distância do centroide de a linha até o centroide da nossa figura total. Então, a gente tem o eixo neutro aqui, dessa figura toda, e o centroide da figura a linha está em y barra linha. A distância é isso aqui. Ok, então o fluxo de cisalhamento sobre o qual esse elemento aqui é submetido é Q. Vamos para essa área aqui, essa estrutura. Ela está presa com 2 pregos, e se eu utilizar a linha como sendo essa área achurada aqui, eu vou ter que o fluxo de cisalhamento nesse prego é Q. Agora, o que acontece? Se ao invés de eu pegar essa área, a linha aqui, eu pegasse essa área daqui, quando eu calculasse, eu acharia um Q. Só que cada parafuso, cada prego nesse caso, estaria submetido de Q sobre 2, ao invés de Q. Então, se eu pego uma área na qual ela engloba 2 parafusos, cada parafuso, prego. Então, cada prego estará submetido de Q sobre 2. E nesse caso aqui, a gente tem 3 pregos, então cada um deles Q sobre 3. Isso aqui a gente tem que se atentar quando for calcular o fluxo de cisalhamento. Na próxima aula a gente vai fazer um exercício de fixação para poder fixar melhor esse conceito. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e aprendido como é que funciona. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal para não perder o vídeo daqui 15 dias e até a próxima.